Alô, alô! Alô, alô! Grande presença, querido Ricardo Amaral. Engraçado, seu som tá meio fajutinho, mas vamos nessa. E aí, tá melhor? Deixa eu ver se eu ajusto aqui. Ah, tá ok? Tá me ouvindo bem? Tá me ouvindo bem, prontinho. Ricardo? Estamos aqui às suas ordens Olha só, para falar aqui, todas as mentiras que forem desejadas ser escutadas. que, A pessoa adora que escutar mentira, vamos então alimentar as imaginações. prestígio enorme a sua presença aqui hoje, querido Ricardo Amaral. Você, Ricardo, que é não só para mim, eu confesso que para mim é um motivo de muito orgulho. Fico até emocionado de estar aqui, porque você sabe o quanto eu te admiro, a referência que você é para nós todos no setor, especialmente para a nossa atividade econômica chamada entretenimento. Você que tem uma história belíssima, não só pela sua formação jornalística, mas por tudo que você construiu no Rio, em São Paulo, no Brasil, no mundo, por esse mercado do entretenimento. Eu quero te dizer que eu estou muito satisfeito, muito feliz por estar aqui. Eu que hoje desfruto com muito privilégio da sua amizade, sei do seu carinho por nós, pela Apresenta. Quero que você saiba que a recíproca aqui é gigantesca e é uma enorme satisfação para nós da Apresenta, para mim em especial, Pedro, estar aqui com você e receber você aqui hoje nessa Insta Live tão especial. Nesse dia 28 de outubro, que para mim ainda é mais especial porque é véspera do meu aniversário. É hoje? É amanhã, mas é na virada da noite. Você que é o É rei da 28 de noite. outubro? 28 de outubro é hoje. Hoje é 28, eu sou 29, mas eu sou Ah, meia-noite. tá. Mas eu sou meia-noite e meia. Você que é o rei da noite, meia-noite e meia, a noite está Não, começando. e 28 de outubro é uma data também, quer dizer, além de era aniversário do meu irmão Henrique, mas é uma data também meio forte, né? Afinal de contas, é o dia de São Judas Tadeu. Então, Judas Tadeu, Que santo guerreiro. é um santo incrível, incrível. Meu pai me ensinou ele era devoto de São Judas Tadeu, e eu me tornei devoto também de São Judas desde que eu me entendo por gente. E, lamentavelmente, hoje eu não fui lá na igreja que fica no Corme Velho, exatamente em frente ao bondinho do Do nosso Corcovado, não? Corcovado. Mas deve estar uma loucura. Talvez com a pandemia um pouco menos, mas com tudo deve estar uma loucura. Porque no dia 28 de outubro o tráfico ali fica impossível. Realmente é um dia muito especial. Além de tudo, os nossos queridos, antes que os nossos queridos amigos aqui, rubro-negros, nos façam esse comentário, eu que sou um grande tricolor, e você também é um outro grande tricolor, só que tricolor mais ou paulista. menos. Mais ou menos. Tricolor, mais ou menos. Mas vamos lá, isso é outra história. Vamos lá, fala. Esses nossos amigos rubro-negros vão dizer que hoje é o dia do Flamengo, né? Porque é o dia do Santo Guerreiro, se tornou o dia dos rubro-negros. Um abraço a toda a turma rubro-negra, que também tem sido cara do Rio de Janeiro, aos grandes amigos flamenguistas que estão aí nos acompanhando. Hoje é o dia deles. Ainda bem que não foi dia 29, porque dia 29 eu ia ficar com uma dor no coração tremendo, porque dia 29 é o dia... 29 é dia de São Pedro, 29 de junho, e o dia 29 de outubro eu nasci. E hoje aqui é o meu dia, eu sou tricolor, eu ia ficar muito triste se eu tivesse nascido dia 28. Por isso que eu fiquei para meia-noite e meia. Muito bom. Mas você sabe que ainda, falando de São Judas Tadeu e do dia de hoje e tal, tinha um padre que era o pároco lá de São Judas Tadeu anos atrás, era um protegido até do Arthur Sendas, que era um grande devoto de São Judas Tadeu também. Mas o padre Benedito, ele rezou uma missa no dia que o Flamengo teve uma data importante, que teve uma grande vitória, um grande campeonato, qualquer dessa. Ele rezou a missa com a camisa do Flamengo. E foi realmente, isso rendeu aí um bafafá enorme,
E eu me lembro até que a Gisela interferiu junto ao cardeal no sentido de fazer com que olhassem para o padre com mais carinho e tal, porque queriam remover o padre da igreja naquele momento. Olha que loucura. Olha isso. Ricardo, eu quero te dizer, olha, como eu falei aqui no introdutório, que além de toda essa satisfação de eu poder ser seu fã, ser seu admirador, você tem um papel de muita importância e bastante relevância e referência para mim na minha vida profissional, mas também para a nossa apresenta, para tudo como ela foi construída. Você vai poder contar um pouquinho aqui, naquele momento, sobre o Rio de Janeiro a janeiro. Isso nasceu num momento de importância, destaque que você, mais alguns, com o Roberto Medina, Paulo Protásio, Paulo Marinho, alguns ícones, Boni, alguns ícones da nossa indústria, idealizaram, sob a sua liderança, idealizaram um calendário, um pleito ao governo federal para que se transformasse um calendário de eventos no Rio de Janeiro, que é algo que você briga há tanto tempo e algo que você, ao longo da sua história, defendeu enormemente, conseguiu fazer com que o Rio tivesse esse protagonismo durante anos e anos, e a gente vai falar um pouquinho aqui mais, mas eu tenho uma satisfação muito grande por isso, porque a Apresenta nasceu a partir desse movimento. A Apresenta nasceu de uma maturidade de alguns players, mas que foram provocados por esse movimento que você liderou. Eu tenho um carinho muito grande, porque sou amigo do Bernardo, sou amigo do Rick, tenho um carinho muito grande pela família, tenho um enorme carinho lá em cima para a querida Gisela, mas para você que está aqui com a gente, nos ensinando, nos inspirando, nos motivando a todo dia, é uma enorme deferência a gente poder estar nesse bate-papo e poder saber que a Apresenta nasceu há pouco mais de 2 anos e meio atrás, fruto de um movimento que vocês criaram sob a sua liderança, de dizer um basta, né? Um basta para que o Rio de Janeiro deixasse de ser ostracismo e voltasse a ser protagonista no cenário nacional, como capital dos eventos, como capital do turismo. Eu estava dizendo ontem, numa agenda que a gente fez de campanha, a gente começou ontem para apresentar as agendas com os candidatos a prefeito. Nós fizemos uma agenda com o Eduardo Paz também, vamos falar isso um pouquinho mais à frente. E eu estava dizendo que o Rio deixou de ser capital federal, a gente se sofre, se descabela e pagou muitos pecados por ter perdido muito desse prestígio do Rio de Janeiro do passado, mas é fato que o Rio é a capital turística do país e deveria ser também a capital dos eventos. E você que tem liderado esse processo, fala um pouquinho para a gente como é que você pensa, como é que você vê esse Rio. E aí falando, claro que eu não quero estender esse capítulo de pandemia, mas acho que é sempre importante falar, como é que você vê esse futuro para o Rio, em que capítulos você gostaria de escrever nessa nova história do Rio de Janeiro para o turismo, para a economia, para o entretenimento como um todo? Bom, veja bem, eu também tenho um grande prazer estar aqui com você, um carinho enorme que eu tenho por você e pela iniciativa da Apresenta, que na realidade, quer dizer, é um velho sonho de ver sentados juntos aqueles que fazem a cidade acontecer em termos de entretenimento. Eu acho que a Apresenta ela surgiu num momento importante e mais importante ainda vai ser o papel que ela vai exercer daqui para diante. Acho que é fundamental o papel dela. Então, conversar com você e com vocês é um tremendo prazer. Mas vamos falar um pouquinho, então, como é que começou esse movimento que redundou na Apresenta, segundo as suas declarações. Começou da seguinte maneira: o prefeito Crivella me convidou para ser secretário de turismo logo depois de ter sido eleito há 4 anos atrás. Muito bem, no mês de dezembro. Eu, por razões A, B, C, D ou X, não só não aceitei, mas sugeri a ele já que em campanha tinha prometido fazer com que o número de secretarias se reduzissem, falei, olha, é uma boa oportunidade, porque tem uma superposição da Secretaria de Turismo com a Rio Tour. Inclusive a Secretaria não tem verba nenhuma, tem 6 funcionários, enquanto que a Rio Tour tem 180, naquele momento era 185, 175, uma coisa assim. Então seria uma boa oportunidade para... Acaba,
nomeia secretário, fica aí vago o que ele fez. O que ele fez, e eu, num momento, me prontifiquei o seguinte, a levar um grupo de pessoas que eu considerava as pessoas mais interessantes, com experiência e bagagem, para nós fazermos aquilo que eu sempre sonhei fazer, que é um calendário para a cidade do Rio de Janeiro. Tá? Todas as vezes que eu participei de Plano Maravilha, Plano Conselho Estadual de Turismo, Plano Estratégico da cidade do Rio de Janeiro, esses dezenas de diferentes momentos que eu fui convidado para participar dessas atividades, a primeira coisa que eu falava era calendário. Todo mundo achava ótimo, todo mundo achava maravilhoso, mas eu ia até a segunda, terceira reunião que eu percebi que o calendário não andava, então desistia. Eu imaginei que naquele momento do governo Crivella, tendo ele me convidado para secretário, e eu trazendo um time comigo de pessoas absolutamente acima do bem e do mal, né? Como o Roberto Medina, como o Paulo Manuel Protásio, veio depois o Boni, que eu consegui trazer, e o Paulo Marinho também se juntou a nós naquele momento. Muito bem. Então, esse grupo, nós chegamos a nos reunir algumas vezes. Eu cheguei a ser o que tinha uma rejeição muito grande a carnaval e tudo mais e tal. Levei ele para almoçar na casa do Boni, ele foi. E, enfim, nós envolvemos o Crivella, mas esse envolvimento não foi suficientemente grande a ponto dele ter entrado no clima, não. Mas, enfim. E foi criado o movimento Rio de Janeiro a Janeiro. A primeira pessoa que abraçou o Rio de Janeiro a Janeiro foi o atual, naquele momento, só podia ser atual, não atual hoje, o ministro daquele momento, o Sérgio Saleitão, que hoje é secretário de Cultura em São Paulo, do nosso governador Dória. Muito bem. O Saleitão enxergou naquilo uma coisa importante. Ele é um grande marqueteiro, o Saleitão, que tem assim, uma grande sensibilidade para assuntos culturais, para assuntos de entretenimento, para assuntos, enfim, para essa área turística. Ele tem uma grande vocação para isso tudo. Ele pegou e falou, pô, é isso aí. O Roberto Medina, com as suas ligações pessoais e amizade com o Moreira Franco, também conseguiu que o Moreira se empenhasse para que isso acontecesse. E houve, então, uma série de movimentos e foi criado, então, uma agenda de um calendário tentativo. O Ministério de Cultura fez o pitching no Museu de História Nacional e que os empresários foram lá apresentar seus projetos para todos os diretores das estatais, só que não combinaram com os diretores estatais que esses encontros eram para ser desenvolvidos em negócios. Os caras foram escutar as histórias e voltaram para os seus gabinetes e tudo ficou assim. Quando houve uma segunda tentativa, já mais forte e tudo mais, e nós conseguimos, então, reunir com o governo federal a vontade de ajudar o Rio de Janeiro e pensávamos que tínhamos também conseguido do prefeito Crivella, houve uma trágica reunião no gabinete do nosso prefeito Crivella, em que compareceu o Moreira Franco, compareceu o Roberto Medina e eu compareci, em que os dois discutiram e nós saímos com as mãos totalmente abanando todas as mãos, porque eles não se entenderam. O Crivella queria vender para o Moreira um projeto do Porto, até um projeto bem interessante, um projeto do Conde, e nós estávamos lá para tratar do assunto, o Moreira estava lá para tratar do assunto Rio de Janeiro a Janeiro. Então, quando
entrava-se no Rio de Janeiro a janeiro, o nosso prefeito entrava com o projeto do Porto, enfim. E daí o Moreira falou que eu não estou aqui para falar do projeto do Porto, eu estou aqui para falar a respeito do Rio de Janeiro a janeiro. Bom, e aí foi. Então, eu contei agora uma historinha, como acabou o Rio de Janeiro a janeiro. Foi nessa reunião. Daí para frente, meu Deus, nada acabou. E antes tinha acontecido tudo, né? Reunião de grande par dos ministros, lá no Rock in Rio, no auditório do Rock in Rio, e discursos, e todo mundo empenhado, com o presidente de governador, com presença de prefeito, com o presidente de todo mundo. Enfim, a movimentação foi grande, mas o resultado foi nenhum. Então, eu acho que, muito provavelmente, logo depois desse momento, é que vocês, então, criaram, muito bem criado, o Apresenta. É isso? É exatamente isso, Ricardo. E eu acho que um ponto importante que o calendário... Eu acho que ele foi muito importante para a movimentação da sensibilidade do governo pelo apelo da política pública que falta até hoje, né, voltada a esse setor, mas também porque não se tira até naquele momento levantamentos estatísticos, né, números que pudessem medir o impacto econômico dessa indústria que é tão pujante, essa atividade econômica que é tão relevante. E a FGV fez esse trabalho junto. Faz um trabalho muito interessante, mostrando que cada R$1 investido no Rio de Janeiro, ele virava R$13. Você vê que é um número até assustador. Tomara que ele seja verdadeiro. De 13 a 17 reais, dependendo da característica do evento. Então, esse número foi o primeiro número que trouxe a pauta de discussão o setor como atividade econômica. Isso foi muito importante, Ricardo. E isso foi algo que realmente fomentou essa decisão do movimento de alguns empresários que, de uma forma muito madura e organizada, reuniram um petit comitê para que, naquele momento, fundasse a Apresenta. Isso foi, eu estou falando de março de 2018. A gente trabalhou numa concepção de estrutura orgânica até julho de 2018 e ali, sim, foi lançado ao mercado. E hoje, pouco mais de 2 anos dessa movimentação, a Apresenta vem aí muito sólida e vem com referências na sua essência, como a do Roberto, do Paulo, enfim, do Boni e do Paulo Protásio, ícones da nossa história e tantos outros que por aí vão. E é assim que a gente quer continuar construindo o nosso setor. Mas aí vou já seguindo essa bandeira para esse momento que a gente vive atualmente. Eu queria ter, na sua opinião, como é que você está vendo essa retomada dos eventos, de que forma que o turismo pode ser aliado do governo na reconstrução, no reerguimento, seja na recuperação dos empregos, da atividade econômica, mas que projetos, na sua concepção, de que maneira você vê como viável a atividade eventos para a recuperação da nossa economia nesse momento? Olha, a gente vem falando em retomada há muito tempo. Desde que eu me entendo por carioca, eu estou vivendo a retomada da retomada. Às vezes acontecem coisas interessantes mesmo e tal, quer dizer, também não vamos jogar fora tudo que foi feito, não, quer dizer, acho que foi feito muita coisa foi feita. Bom, mas eu acho que um momento como esse da pandemia, ele faz acordar muita gente. Não há nenhuma dificuldade de entender que a economia do Rio de Janeiro ela é fortemente baseada em turismo, entretenimento e tudo mais. É um fator absolutamente claro para todo mundo. Então, a impressão que eu tenho, a impressão é uma coisa meio vaga, a certeza que eu tenho é que as iniciativas todas que já estavam acontecendo, com novas iniciativas que foram criadas e estão sendo mais consolidadas durante esse momento da pandemia, farão com que a gente trate esse assunto acima do bem e do mal. Eu acho que o turismo não pode estar ligado à Prefeitura Municipal do Rio, à Prefeitura Municipal de Paraty, à Prefeitura Municipal de Búzios, não pode estar ligado ao governo do Estado do Rio de Janeiro,
não pode estar ligado ao governo federal, às suas instituições. O turismo ele tem que ser tratado como um produto acima do bem e do mal. Ele não pode ser um produto político. Ele tem que ser um produto que a sociedade como um todo, a esquerda, a direita, centro, centrinho, centrão, todo mundo tem interesse no turismo. Então vamos de mãos dadas olhar para essa atividade de uma maneira assim muito altiva, bem bonita. Eu acho que esse momento chegou, né? Esse momento chegou. Eu acho que todo mundo tem que contribuir, os setores mais diferentes têm que contribuir para que isso aconteça, né? E daí todos têm um papel importante e relevante. As ações individuais, as ações são absolutamente necessárias que os empresários olhem para os seus negócios, sem nenhuma dúvida. Mas, neste momento, é importante que todo mundo se dê a mão, porque será salutar para todos. Ninguém sai perdendo, todo mundo só sai ganhando, é o ganha-ganha, né? Então, eu acho que agora, por exemplo, com vocês na apresenta amadurecidos de um momento que vocês começaram a acontecer e tal, quando vocês estavam em plena amadurecimento para poder desenvolver um trabalho maior, veio a pandemia. Eu acho que não devemos pegar a pandemia como uma coisa horrorosa que aconteceu. Eu vou dar agora uma aqui até de Gisela Amaral. Ela tinha assim, uma coisa que eu até brigava muito com ela nesse negócio, que era o seguinte: ela sempre via numa coisa negativa, numa coisa que tinha acontecido que não era boa, ela conseguia extrair de lá alguma coisa interessante. Então eu vou dar uma de Gisela agora. É o seguinte: eu acho que a pandemia vai ajudar o Rio de Janeiro a acordar para isso. Ajudou o Rio de Janeiro a acordar para isso. Eu tenho visto inúmeras movimentações, um fórum de hubs do Rio de Janeiro. Eu estou vendo uma movimentação que eu nunca vi antes. Nunca vi antes. E todo mundo na mesma pauta, na mesma conversa. Tá? Então, eu acho que é por aí que nós temos que ir. O empresariado tem que. O governo federal tem como obrigação dar a base de sustentação que os seus organismos têm para dar. As instituições eu chamo FEComércio, CNC, SEBRAE, enfim, as instituições idem, tá? Os governos municipais de cada um dos municípios do Rio de Janeiro, idem. O governo estadual, idem. Então, nós temos que bater essas portas e organizar nossas baterias de uma maneira totalmente livre, sem estarmos subjugados a nenhum dos poderes. Porque esses poderes, eles querem o melhor. Então, vamos extrair o melhor que eles podem nos dar. Essa, eu acho que é o ponto que eu estou batendo nesse momento. E acho que estou acreditando piamente. Você tá certíssimo, Ricardo. Eu tenho visto muito o trabalho que você tem conduzido, integrando as entidades de classe no setor. A gente, historicamente, tem uma tendência natural a cada entidade querer ter seu protagonismo, né, ou andar de forma individual. E o que você está dizendo é que a união, nesse momento, é o principal, é a senha para que as coisas boas possam acontecer, né? Se a gente tiver um esforço conjunto de todos que têm dentro das suas capacidades, não tenho dúvida que a gente vai conseguir desenvolver, vai conseguir recuperar essa movimentação que você falou, esse movimento que já está acontecendo na cidade hoje, do Rio, e que está acontecendo para o Brasil. Vou repetir aqui o que eu falei no início: o Rio tem que ser assumido no protagonismo, e aí é o papel do novo governo, a gente vai falar um pouquinho disso mais na frente, que vem aí, é um papel de buscar para que o Brasil olhe para o Rio de Janeiro, ver o tamanho da força que ele tem para ser a capital de eventos de promoção do Brasil. E isso é um papel que vocês vinham começando, por isso que a gente começou aqui nesse papo pelo Rio de Janeiro a janeiro, mas hoje ele, de fato, tem demonstrado que é o caminho para esse resultado positivo. Nós tivemos agora
nessa retomada. Acabamos de receber, de ter o Rio Montreux Jazz Fest, uma maratona que foi realizada de forma virtual. Arte Rio, está aqui a Brenda, o Duda Magalhães, a Brenda Valanzi estão aqui nos acompanhando aqui pela rede. Um beijo para vocês. Um papel brilhante. Mais de 8 mil pessoas passaram pela Arte Rio na sua 10ª edição. Olha que bacana, uma feira internacional de arte, que é calendário. Olha como a saída desse marasmo, né, desse calvário que se constituiu o setor, para esse novo momento que a gente vai viver. Mas eu queria, Carlos, assim, deixando um pouco essa pauta política, e que eu acho que é muito importante, mas um pouquinho para frente, novos candidatos, eu vou querer que você fale lá na frente como é que você vê esse cenário atual. Mas eu queria que você contasse um pouquinho nesse bate-papo, nessa resenha, suas histórias do passado, que são tantas, e eu, particularmente, fiz parte de várias dessas experiências. Você contar um pouquinho, talvez, como é que você vê o mundo do passado, do Ricardo Amaral, do Rei da Noite. Ricardo Amaral, que criou as casas de espetáculo, transformou a noite carioca numa noite vendável ao mercado publicitário, ao consumo do lazer. E como é que você vê hoje essa nova noite carioca que está surgindo? Aí é muito mais através dos bares, da extensão para as ruas. Qual o paralelo que você faz em relação a isso? Como é que você vê as suas histórias de Ipo, de Papagaio Disco Club, de Resumo da Ópera, de Gato Pardo, suas histórias brilhantes que eu fui frequentador com muito orgulho, e hoje em dia. Como é que você vê esse paralelo, Ricardo? Até costumo dizer uma coisa que eu sempre lembro, num filme do Woody Allen, esse que passava em Paris, passou uns 4 anos ou 5, o Woody Allen está dialogando com outro personagem do filme, e eles estão recordando o Paris de 15 anos atrás. O filme estava ambientado nos anos 20, e eles falavam com saudades dos anos 10, que eram 10 ou poucos anos antes. Então, quer dizer, existe uma nostalgia, existe uma normal comparação de hoje com o passado, né? E as coisas nem sempre são, às vezes são lembranças, às vezes tristes, porque, na verdade, quer dizer, se a gente for falar em termos de noite, de entretenimento, do Rio de Janeiro dos anos 60, que foi quando eu comecei, 70 e depois tal, mas você saía à noite, você fazia alguma coisa, você entrava num restaurante, você entrava numa casa doutora, você entrava num lugar de show, você dominava mais ou menos quem eram as pessoas que estavam lá. Quer dizer, a base do consumo era muito pequena, né? Era muito menor, né? Só para você ter ideia, o primeiro shopping center que foi inaugurado no Brasil foi lá em São Paulo, em Guatemi, e aqui o primeiro foi o do Meyer. O segundo shopping center do Rio de Janeiro demorou para burro para acontecer, né? E até que o Pérez abriu o Barra Shopping anos depois, no final dos anos 70. Né? Mas, enfim, então não havia consumo, não havia... as pessoas eram... A base que frequentava, que saía, era muito pequena. Mas então eu vivi esse crescimento da base. Né? Quando você pega, por exemplo, antigamente, um lugar noturno pequenininho, como fazia o nosso querido Gilberto de Castejar, que até o filho dele, que era um amor de menino, o Bernardo, veio falecer também dias atrás. Mas o Gilberto foi um grande rei da noite do Rio de Janeiro. Ele tinha o Black Horse, onde cabiam apertadas, quem sabe, 200 pessoas. Então, o Papagaio eram 2.000 quase, eram 1.500 pessoas. Quer dizer, então a base foi mudando, foi crescendo a base e foi mudando o estilo da música, né? O estilo... Então, tem um filme do Ettore Scola, italiano, que, se eu não estou enganado, o nome original é Il Ballo, que é uma sala em Roma em que ela vai passando por décadas e continua sendo um lugar para se dançar, mas ela vai do Charleston, vai passando para os blues,
e o tchá-tchá-tchá. Muito interessante, quer dizer, na realidade a minha vida foi um embalo, quer dizer, eu passei por todos esses modismos, desde o final dos anos 50 até hoje, de uma maneira intensa, né? E com o furor de querer fazer coisas, de querer acontecer. Eu tenho. Mas eu alimentei a vida toda uma coisa meio idiota, tá entendendo? Totalmente idiota, mas que me satisfazia. Então, melhor assim, de fazer, de realizar coisas. Eu via coisa lá fora, queria fazer melhor aqui no Brasil. Movimento de Bossa Nova, eu fiz o primeiro festival de Bossa Nova em São Paulo em 1958. Enfim, foram tantas as atividades que eu exerci nessas décadas que efetivamente, quer dizer, cada momento, se não formos dividir pelas décadas, cada momento teve características bem especiais, né? Hoje, a noite propriamente dita, ela está inteiramente esvaziada, né? Mas você tem hoje, quer dizer, os bares e as coisas que acontecem no meio da rua. As ruas viraram um ponto de encontro. E não é, todo mundo fala Dias Ferreira. Dias Ferreira, sim, mas na Barra, Olegário Maciel, em Botafogo, ali lá do metrô, na Tijuca, aquela Visconde de Praça Vanhard, a Praça Vanhard, né? Tem, no Rio de Janeiro, toda a rua. As pessoas, lá em Laranjeiras, tem aquela praça famosa, como é que chama? Que é isso? São Salvador, Praça São Salvador. Mas, enfim. Aliás, essa é uma coisa que eu quero sugerir ao próximo prefeito do Rio de Janeiro. Nós temos que não expulsar as pessoas da rua. Ao contrário, quem está na rua, quem é? São os habitantes da cidade. A rua não está sendo tomada. A rua está sendo usada por quem mora nessa cidade. Nada mais justo que isso. Praia, né, Ricardo? Vamos acertar um pouco essa coisa, vamos, né, e regulamentar isso e dar mais incrementos para que isso aconteça de uma maneira ordenada, uma maneira simpática e tudo mais tal. Mas também, por outro lado, eu vejo, quer dizer, há uma outra tendência, que eu não sei até quando vai, mas é uma tendência muito forte, né, que são as chamadas festas, que não são festas, são eventos pagos, feitos por um grupo de promoters, geralmente, e esses promoters fazem num local aquela festa, aquele dia ou aquele fim de semana, Isso é uma outra tendência. É uma tendência nova, mas não é local, não. Você tem diversas cidades do mundo com essa mesma tendência, né? Enfim, cada momento é seu momento, mas eu acho que nós precisamos, com um pouquinho de criatividade, tal, trazer e organizar um pouco essas cabeças. Você tem os empresários interessados em fazer, né? Você tem uma enorme dificuldade de licenciamentos, né? Então, eu acho que... E outra coisa, a indústria carioca, o comércio carioca, aqueles que efetivamente fazem o Rio acontecer sob o ponto financeiro, têm obrigação de acompanhar essas atividades que farão que a cidade fique viva. Nós temos que tornar o Rio de Janeiro sempre num produto também turístico, né? Então, tem que criar do Rio de Janeiro chamadas experiências, tem inúmeras coisas que você pode fazer no Rio de Janeiro a cada dia, a cada momento, né? Você precisa um pouco de acreditar na cidade e enxergar a forma de fazer. Mas eu acho que nós estamos muito próximos disso. Juntar os produtos, né, Amaral? Juntar os produtos que têm um apelo turístico tão grande, gastronomia, com entretenimento, as casas de espetáculo, essa vida da boemia carioca que se estendeu hoje por essa juventude que ocupa as ruas. Depois uma coisa, você pega, por exemplo, um evento tipo que você acabou de falar no Arte Rio. Foi realizado corajosamente, num momento difícil para burro e tal, com dúvidas e tal, sem haver ouvido, quer dizer, bacana, sensacional e tal. Acontece o seguinte, outros anos ele foi sempre realizado, é um evento de sucesso. A cidade
não respira o Art Rio. Quando eu falo do Art Rio, é qualquer... A cidade não respira o Art Rio. Ou seja, se você vai... Nós temos que pegar os bons exemplos. Miami, por exemplo, Miami Basel, a cidade respira o evento. Ou seja, quando você pisa no aeroporto, você... Pô, o evento está na tua cara, você vai ver mobiliários urbanos, você vai ver... Não tem mobiliário urbano, mas você vai ver a cidade toda pintada, e daí você chega no hotel, tem na recepção do seu hotel uma fruta de champanhe, e você pega aquele negócio. A cidade está vivendo intensamente. O que nós precisamos também é fazer com que a cidade viva intensamente os seus eventos naquele momento. Né? Mas isso tudo vai acontecer. Isso vai acontecer já. Não pode deixar de acontecer. Porque eu acho que todo mundo agora deu uma embalada. Todo mundo percebeu que se o Rio não aproveitar essa vocação que ele tem enorme, né? Para dar a grande virada neste momento, vai ser muito difícil depois lá na frente. Então, vai acontecer agora, com toda certeza. Também acho que é isso. Também estou vendo aqui muita gente bacana, estou vendo o Marcelo Castelo Branco aqui, um abraço para você, Marcelo, querido, falando da música, né? Falando sobre a questão dos novos momentos que a gente está vivendo. Você que, como jornalista, ainda lá atrás, já olhava para a música como uma referência da construção de grandes artistas internacionais que passaram pelos espaços do Rio de Janeiro que você criou para poder justamente ser esse chamariz, essa promoção. Você está muito certo em dizer que a cidade precisa se envelopar, ela precisa se vestir daquele evento, daquela ação que ela esteja promovendo. É muito ruim quando você tem uma briga, né, dentro, uma gincana praticamente, para você botar um evento de pé, praticamente você andando na contramão do que a próprio poder público, não vou aqui entrar na seara da prefeitura, do estado, enfim, não importa, do governo federal, a questão é que é realmente uma gincana, um desafio muito grande botar um evento de pé, ou operacionalizar um espaço público aberto ou destinado ao entretenimento. Você, como ninguém, sabe o quão difícil que é isso, e hoje a gastronomia, os restaurantes, os espaços fazem parte desse contexto. Eu acho que nada tão importante quanto você criar um ambiente, um book que você possa promover. Você tem feito isso, né, Ricardo? Conta pra gente um pouquinho da história do Rio Book, das novidades que vem por aí, que eu estou sabendo, mas podia compartilhar, se você permitiu compartilhar com os nossos espectadores aí essa história da plataforma digital. Como é que vem esse novo guia do turismo, esse Rio Book, que vai promover a cidade de uma forma integrada? Estou vendo tanta gente simpática e interessante, mas olha aqui, muito importante são os paulistas para nós, hein? Porque se nós formos medir o que a gente recebe aqui entre São Paulo e interior de São Paulo, você sabe perfeitamente que são os grandes emissores do Rio de Janeiro, né? Nessa hora até viro paulista que eu sou. Mas eu estou vendo, por exemplo... eu viro paulista, eu sou um vira-casaca tremendo, eu sou um carioca terrível, mas tenho espírito paulista, então não importa. Mas eu estava vendo aqui uma das pessoas... Você é um paulioca, Ricardo. Estou vendo meu sobrinho Flávio Lattes, estou vendo tanta gente, e estou vendo a Manu Carvalho, que ela vem a ser a sobrinha do Tutinha, da Jovem Pan, e tem uma agência que trabalha com os influenciadores, poderosa. Nós vamos precisar muito da dona Manu Carvalho, tá? Nos ajudando vis-à-vis os influenciadores do Brasil todo, especialmente os de São Paulo, do interior de São Paulo, que são o nosso gás, é o nosso combustível, tá? Mas vamos lá. Você perguntava, então, da experiência Rio Book. O negócio é o seguinte, eu venho editando já há alguns anos o Rio Book, que é um livro que está em todos os quartos de hotel e também é usado em eventos de governo ou eventos oficiais ou semi-oficiais, representando o Rio de Janeiro. É um livro muito bonito, já está na sua quarta edição. Mas o livro é um grande sucesso. Conquistamos como anunciantes
grandes governos municipal, estadual, federal, as grandes instituições, as grandes empresas, algumas voltadas ao turismo, shopping centers, etc. Muito bem. Eu, durante um bom tempo, andei estudando isso e agora nós vamos lançar daqui a alguns dias, ainda numa versão 1.0, é um portal que vende o Rio de Janeiro como marca, como um todo. É um portal do Rio de Janeiro em que você vai encontrar um Rio maravilhoso, as experiências que você pode fazer no Rio, a moda do Rio de Janeiro, vir casar no Rio de Janeiro, tudo funcionando com curadoria. E nós vamos usar curadores bem interessantes, porque quem não sonha em saber com a Antônia Marinque Veiga se vestiria para ir no cinema à noite, se bem que não tem cinema no momento. Enfim. Até tem. Até tem, mas vamos lá. Mas, enfim, nós teremos, então, curadores para cada setor, fazendo as indicações, fazendo as interpretações do que você tem melhor de fazer no Rio e podendo até, como consumidor, comprar no próprio portal. É um trabalho imenso de costura, que nós estamos trazendo diversas empresas junto da gente. Estamos trazendo a Fábrica Digital do Bruno Lessa, que é um craque que está mergulhado nessa história com a gente, né? Temos aí o Robert Alfun como editor, nós temos uma equipe formidável e a Ana Nage, por exemplo, que é irmã dos nossos Nages, do João e do Michael. A família do turismo, né? A Ana, por exemplo, é quem está desenvolvendo todo o nosso setor de turismo. Enfim, fazer uma coisa robusta e de união de pontas, oferecendo o melhor do Rio e transformando o Rio em marca, em produto de venda. É isso. Eu queria ressaltar, o Hamilton aqui falou muito bem. Eu gostaria de falar, o paulista mais importante do Rio de Janeiro. Tem nenhuma importância. É o Ricardo Amaral. Importância zero. Zero ao infinito. Não tem nenhuma importância. Nenhuma importância. Eu quero dizer para você o seguinte, quer dizer, eu tenho uma tremenda de uma vontade de que meus últimos anos eu consiga arredondar e ver tudo aquilo que eu pensei e imaginei para o Rio de Janeiro, além daquelas coisas que eu não tive o prazer de realizar e fazer. Eu produzi teatro, eu produzi cinema, eu fui dono de teatro, fui dono de cinema, drive-in. Eu tive restaurantes populares, tive restaurantes de homens de negócio, tive restaurantes super moda, modinha, modão. Eu tive clubes noturnos, eu tive discotecas, tive academia de ginástica, enfim. Com muito pesar eu vejo hoje o Metropolitan exatamente para o mesmo rumo do Canecão, que uma das coisas que eu quero muito trabalhar no sentido de encontrar viabilidade para se retomar coisas importantes para o Rio, como era o Canecão e o recente Metropolitan, que foi fechado recentemente agora, mas ou está sendo fechado. Mas, de qualquer maneira, além disso, eu acho que nós temos outras coisas a fazer tão na cara que pode acontecer, com tanto apelo turístico, na música. Nós temos que trabalhar mais a música no Rio de Janeiro. Nós tivemos tantos movimentos interessantes. Vamos fazer o Festival da Canção. Vamos brincar um pouco com a nossa vocação. Vamos para a rua, fazer música na rua, como já se fez tanto e tantas cidades do mundo têm. Os quiosques da praia têm que ser melhor aproveitados. Alguns quiosques entenderam a vocação do Beach Club e estão transformando aos poucos os quiosques do Beach Club, mas encontrando
problema nas regras e com a municipalidade. Vamos abrir esse Rio de Janeiro para que as pessoas tenham assim, mais convivência, mais simpatia, e a gente possa receber o nosso turista de uma maneira melhor também, porque qual é o lugar do mundo que você vai numa praia sem serviço? Eu não conheço. Eu nunca fui apresentado. Na Europa não é, nos Estados Unidos não é. Todo lugar do mundo você vai, tem um serviço de praia. Não, aqui, claro que a praia tem que ser aberta a todos, claro que a praia, você não tem nenhuma dúvida, não vamos brincar de coisa. Agora, vamos acertar os beach clubs, acertar esse comércio de praia, que é um comércio de praia que são umas pessoas, até os heróis, que estão ali na areia vendendo aquele negócio e tal, sem nenhum apoio, nenhum nada. Quer dizer, vamos dar a essa gente, quer dizer, condições de trabalho, né? Imagina. Outra coisa que eu estava ouvindo, e por acaso eu vi em seguida um artigo do nosso querido urbanista, como é que chama? O Cajado. Fajado. Eu estava pensando, eu vi um artigo dele, 2 dias depois que eu falei aquilo, ele provavelmente não ouviu falar, porque não era exatamente, mas ele tratando mesmo do mesmo. As bancas de jornal do Rio de Janeiro são lugares privilegiados. Hoje em dia, jornal não vende mais. Revista vende pouco. Tudo digital. Viraram o quê? Biroscas. Tá? Alguns com mais talento fazem coisas interessantes e tal e tal. Outros viraram bombonière misturada com cerveja e com não sei o quê. Ali no Leblon, aqui, ao lado daquele bar que abriu lá na Praça Cazuza, a banca de jornal virou uma grande vendedora de cerveja, geladeira de cerveja e tal. E em volta tem lá, apareceu uma tremendo de um comércio ilegal ali em volta da... Enfim, por que não pegar as nossas bancas de jornal e transformar nossas bancas de jornal numa coisa pensada, numa coisa estudada, tá entendendo? Praticando tipos de comércio que efetivamente se coadunem com as ruas do Rio de Janeiro, que sejam pontos de informação turística, enfim, dá para desenhar a banca de jornal e transformar a banca de jornal. Então, assim, eu não quero tirar o operador da banca de jornal, não. Eu quero que o operador mais fique lá, porque esse cara também é um herói, ele está se inventando ali dentro daquele espaço. É um herói. É um herói. Eu quero que esse cara sente com designers, sente com urbanistas, a gente escute as dores dele, escute as ideias dele, né? E vamos pegar esse negócio e vamos transformar essas bancas de jornal nos mimos do Rio de Janeiro, num ponto de referência da cidade. Tá? Acho que isso seria tão gostoso, tão bacana fazer isso. Enfim, nós temos que dar as mãos e através dos instrumentos que a gente tem, e para isso eu quero dizer que a Apresenta tem um papel importante, e vou falar uma coisa politicamente até curiosa. Eu falei com alguns candidatos a vereador de uma ideia que eu quero dar agora publicamente. Tá? Vamos lá, oba. É o seguinte, da mesma maneira que existe a bancada evangélica em Brasília, tá? A bancada ruralista e outras bancadas, eu sugiro que o Rio de Janeiro tenha na sua Câmara Municipal e na sua Assembleia Legislativa uma bancada do turismo, já que isso é uma economia vital dessa cidade. Então, o turismo não pode ser tratado como mais um. O turismo tem que ter o privilégio de ser tratado muito bem, porque ele irriga a economia de uma maneira brutal, tá entendendo? E ele tem um papel importantíssimo. Então, eu sugiro aos vereadores, nessa sua próxima investida, os eleitos, que se reúnam, por favor, numa bancada turística. Essa é a minha sugestão. E alguns gostaram muito. Eu vou, inclusive, dizer o seguinte: votem. Eu tenho alguns candidatos que eu tenho confiança total e quero vê-los eleitos. Eu estou partido entre eles. Né? Eu vou fazer eu não sei o que eu vou fazer, mas eu tenho 4 candidatos que estão nessa linha
dessa inteligência carioca, né? E são pessoas sérias, modernas, inteligentes e que podem, partidos inteiramente diferentes. Eu vou citar 4 nomes aqui. Por favor, pensem nesses 4 nomes. São 4 nomes agora. O candidato do turismo que está realmente fazendo uma campanha brilhante em termos de turismo, tá? E será uma pessoa na Câmara Municipal importante, é o nosso Hamilton Vasconcelos. A pauta dele é o turismo. Tá? Turismo. Sempre foi. Outro personagem que procure saber sobre eles e escolha seus candidatos. Quer dizer, claro que eu estou sugerindo 4, claro que existem outros bons candidatos, mas eu vou falar o nome de 4. Outro da Antônia Leite Barbosa. Antônia Leite Barbosa é uma menina excepcional, de uma qualidade excepcional. Ela é autora desse site, Agenda Carioca. Ela é uma carioca de sangue. Ela nasceu numa casa importante de gente que ama o Rio de Janeiro. É uma menina do maior nível. Eu acho que eu vejo o programa dela, é realmente uma pessoa que a gente deve e pode votar. Outra pessoa é o Jorge Neder, da ABB, está no Partido Novo. É um cara com uma cabeça muito moderna, muito sério, muito sério. Aliás, todos esses 4 aqui, que são pessoas sérias, que a gente vai depositar um voto em pessoas que vão fazer por nós uma boa representação. Falei do Jorge. E agora o último é o nosso... Alô, alô? O nome não me vem agora, vai virar em seguida. Eu vou me permitir, enquanto você lembra mais uns, eu vou citar mais alguns que também têm sido extremamente aliados para somar com esses. Eu acho que essa ideia da bancada do turismo é fundamental. Aquele que eu fiz a live. Vou falar do Rafael Aloysio Freitas, Felipe Michel, Carlos Caiado, Maurício Werner. Então, são vereadores do turismo que podem ajudar nessa reconstrução para que a gente possa fazer com que esse movimento seja muito forte. Você tem toda a razão, Ricardo. Importante. O nome que não me vinha naquele momento é o Arraes. É um nome forte, importante, um ser também muito sério, que esses aí, tomara que esses esses excelentes candidatos sejam eleitos. Né? Tomara que nós tenhamos uma bancada na Câmara Municipal que efetivamente represente o melhor do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro merece essa gente. Né? Vamos torcer muito, vamos votar. Torcer só não adianta. Vamos votar também. Vamos votar. Antônia Leite Barbosa, Hamilton Vasconcelos, todos esses que você falou, Lerner, toda essa turma, além dos que a gente comentou aqui, têm sido aliados desse setor dessa reconstrução. Marcelo Ará, vou comentar mais um, tem sido aí com os eventos. Tem diversos partidos, não estamos falando aqui de partido político, né, Amaral? Estamos falando nós estamos falando de turismo. Estamos falando de turismo, estamos falando de uma bancada de turismo. Estamos falando de turismo, de seriedade, de mãos dadas, que é isso aí que é importante. O resto tudo Eu acho que nós temos que conviver com os partidos de uma maneira que eles tenham seus problemas entre eles e tomarem que encontrem o melhor para nós. Mas vamos tratar o turismo fora da política. Eu quero dizer aqui, é uma pena que a live pelo Instagram seja tão curta, seja de no máximo 1 hora. A gente já está encaminhando aqui para o minuto final. Vou abrir aqui para o nosso querido Ricardo Amaral fazer suas considerações finais. Foi uma delícia esse bate-papo, essa resenha que, como disseram aqui, a Fernanda Maciel disse aqui, precisava de 4 horas para a gente poder narrar toda essa história, lembrando os causos, as experiências que o Amaral propôs, que ofereceu para a gente ao longo desse tempo. Mas olha que vitalidade e que promoção que esse baluarte do nosso setor continua encabeçando. Não fala assim, não fala assim. Não, você é. Não fala assim que eu fico vermelho. Eu tenho o privilégio hoje de ser seu amigo, Amaral, mas acima de tudo você é uma referência. Você é uma figura fantástica.
Eu quero te agradecer muito pela presença, te deixar fazer suas considerações finais, dizer que é muito importante mesmo esse pleito legislativo para esse ano, que vai nos fortalecer. Vou avisar todo mundo que a nossa live vai ficar gravada aqui no IGTV da Apresenta. Obrigado a todos por ter nos acompanhado aqui. Quero agradecer muito especialmente a você, Amaral. Mais uma vez, você sabe o carinho que eu tenho por você e a deferência que você tem por nós. É muito especial tê-lo aqui. Você é baluarte, você é sócio honorário, você é fundador e você, acima de tudo, é membro das maiores consultorias que a gente vai recorrer ao longo de toda a nossa caminhada. Um beijo grande para você. Obrigado mais uma vez. Olha, foi um prazer enorme estar aqui. Esse tipo de entrevista com você, por exemplo, é altamente, para mim, é um momento de alegria, é um momento de recordação, é um momento de poder falar coisas que a gente nunca fala, ou sempre fala. Mas, de qualquer maneira, é o seguinte, eu gostei muito de falar com você, isso me reanima e me dá aí um gás para que os próximos dias sejam ainda mais focados, se possível, no nosso objetivo comum, que é o entretenimento, que é o turismo, que é a animação desse Estado. Eu adoro essa palavra, animação. Eu estou traduzindo animação do francês para o português. Nós não usamos isso normalmente no Brasil, mas quando você chega, por exemplo, o Jacques Chirac, quando prefeito de Paris, foi considerado um grand animateur de Paris, um grande animador de Paris, né? E quando eu tinha lá o 78, minhas coisas em Paris, l'animateur Ricardo Amaral, l'animateur, eu falei, pô, animador, pô, será que estão me confundindo aqui com o Silvio Santos, com Chacrinha e tal? Embora eu tenha esse alô, alô, mas ninguém sabe do alô, alô, como é que é esse negócio, tal? E daí, quer dizer, eu descobri rapidamente que o animateur era a pessoa que efetivamente consegue criar um ambiente de animação num local, de animação na cidade. A animação ela pode ser cultural, ela pode ser artística, ela pode ser... é animar a cidade, é fazer com que a cidade aconteça. E tem aí candidatos a prefeito com mais características de animação e outros com menos características de animação. Também eu acho que esse lado tem que ser pensado para o eleitor. Tá? Muito pensado. O Rio não pode ser uma cidade para baixo. O Rio tem que ser uma cidade para cima. Sem falar nomes, cada um faça seu julgamento da melhor maneira, da maneira que mais lhe convier. Beijo. Um beijo, querido Amaral. Um beijo a todos vocês. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Obrigado pelo carinho. Obrigado por continuar nos inspirando e motivando para que a gente siga essa caminhada. E, acima de tudo, que a gente pense no futuro melhor para o Rio, para o Brasil, para o nosso setor, para o turismo. Isso é mensagem na veia de quem nos inspira há tanto tempo. Você realmente é outro patamar. Você é a nossa inspiração e o maior animador cultural que já existiu no nosso país. E eu quero dizer para você o seguinte, eu não tenho esperança que isso aconteça. Eu tenho certeza que isso acontecerá. Pode ter certeza. Você, por exemplo, é uma pessoa importante disso. Tá? Pode ter certeza que nós vamos fazer acontecer. E você tem uma responsabilidade enorme. Abração. Vamos caminhar juntos. Obrigado para você, Amaral. Um beijo para todos vocês que nos acompanharam. Privilégio poder receber aqui nosso querido Ricardo Amaral, nossa referência maior, membro honorário, fundador da nossa história e que acompanha aqui essa nossa caminhada para o futuro. Com um papo alô, a gente vai encerrando aqui. Alô, alô, Brasil, alô, alô, Nova York, alô, alô, Rio, alô, alô, Amaral. Você leva a gente na sua pegada e a gente tem você no coração. Um beijo para todos. Obrigado pela presença, gente. Alô, a live vai ficar gravada no IGTV. Tá ótimo. Abração grande, vai. Beijo, valeu. Tchau. É isso aí, gente. Vou encerrando por aqui e a gente acompanha mais adiante. Quem quiser, siga a gente lá nas redes sociais. E essa live, como eu falei, vai ficar gravada lá. Um beijo para todo mundo. Beijo no coração. Pensem, votem consciente, votem confiante, porque o Rio melhor vem por aí e a gente vai dar certo
porque é assim que a gente faz, é assim que a gente merece. Um beijo grande para todos. Não tá bom, não.